Esta é uma pergunta básica, comum, importante, que vem na cabeça, na mente, no intelecto de cada ser humano estudando Vedanta. Existe esse livre-arbítrio ou não existe? Portanto, esta porção é uma porção importantíssima, né? A importância de saber que força é essa e eu tenho poder ou não tenho poder para regular e disciplinar e converter essas tendências negativas em tendências positivas, em pensamentos positivos, né? O que vocês acham? A gente tem esse poder ou não tem? Existe o livre-arbítrio ou não existe? Né? O que vocês acham? Professor, Oi. eu acho que o livre-arbítrio existe ali entre o estímulo e a resposta, né? No momento em que ocorre uma situação, né? E você pode tomar um caminho, né? Vamos dizer, naquele momento, né? Sim. Nós vimos isso. Diga, Luciana. Ontem na aula foi comentado que a gente não tem poder sobre aquele primeiro pensamento que vem do subconsciente, né? Mas o segundo pensamento, que nosso intelecto, a gente tem controle. Exatamente. Eu ia falar sobre isso, eu ia mais uma vez recomendar que o Mauro assista a aula de ontem, e foi muito bem desdobrada neste ponto, né? A nossa capacidade de controle não é o pensamento inicial, mas são os pensamentos secundários, né? Que são as nossas comentários, interpretações. O que a gente vai fazer, se a gente vai fortalecer aquele primeiro pensamento adármico, ou se a gente vai simplesmente restringi-lo, negligenciá-lo, né? Rejeitá-lo. Né? Professor, Então, desculpa. Pode terminar, depois eu falo. É que eu ia responder a sua pergunta, que o senhor falou pode sobre responder livre-arbítrio. agora. Pode responder agora. Como o senhor disse, né? O maior exercício do livre-arbítrio está no intelecto. Se a gente for a nossa vida for seguida pelos desejos e aversões, realmente ali não existe livre-arbítrio, né? Porque estamos seguindo nossas vastas de forma automática, autônoma. Mas o exercício do livre-arbítrio existe a nível do intelecto, em que quando a gente reconhece, né, que aquela ação irá criar uma situação adármica, irá prejudicar a mim e o campo. Isso é o que o senhor realmente, nas aulas anteriores, considera o maior exercício do livre-arbítrio, né? Porém, o que eu percebo é que não existe um arbítrio realmente livre, assim, tipo assim, livre de qualquer influência. É muito difícil você sobrepor vasanas, como os de Duryodhana, por exemplo, né? É muito difícil. Nesse aspecto, eu acredito que a pessoa vai continuar errando. Mas vai chegar um tempo que os erros que ela cometeu vai ser tão dolorosos que ela vai chegar um tempo e falar, não, chega, não aguento mais sofrer. Eu quero esse caminho dármico. Eu quero esse caminho, seguir esse caminho correto. Né? Então, o livre-arbítrio, ele existe sim, sem dúvida. Mas ele não é livre no sentido de que ele está livre de qualquer influência. É isso que eu entendi das suas aulas anteriores. Sim, você entendeu muito bem, Felipe. Entendeu muito bem. Eu quero só adicionar um ponto aí, tá? E esse é um ponto muito sutil, muito importante de ser compreendido. Então, o livre-arbítrio é um poder de escolha que todos nós temos. E a gente exerce, a gente exercita, né, esse poder de escolha de momento a momento, tá? E, então, esse poder de escolha, ele é o nosso livre-arbítrio. Mas como você, uma pessoa inteligente, já compreendeu, ele não é exatamente livre, porque ele é condicionado pelas minhas vasanas, meus gostos e desgostos, né? Então, a minha escolha de cada momento é um subproduto das minhas vasanas, né? Da minha configuração de gostos e desgostos, do meu prakriti, né? Do meu svabhava, né? Então, que liberdade é essa? A liberdade de escolher segundo as minhas tendências, os meus gostos e desgostos. Então, como você já identificou,
né? E tem pessoas que levam muito tempo no Vedanta para compreender essa distinção, o livre-arbítrio não é exatamente assim livre, né? E como eu gosto de colocar algumas vezes, o ser humano é um organismo biológico vivo, né? Programado por vasanas, ok? Então, nós respondemos aos estímulos do meio ambiente segundo as nossas programações, né? As nossas configurações de gostos e desgostos, nossas tendências embasadas em gostos e desgostos. Então, nós somos computadores biológicos programados por vasanas, e as vasanas, elas nos permitem de responder aos estímulos, exercendo o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas de momento a momento, tá? Então, você compreendeu isso também, a limitação deste livre-arbítrio, né? E, de modo geral, eu não conheço outros universos, eu não conheço outros planetas, mas neste planeta, né, neste ponto, né, da minha compreensão humana, eu tendo a dizer que a ignorância aqui é muito densa, né? A gente vive num planeta onde as vasanas, as tendências, né, as predisposições mentais, né, da humanidade são fundadas em vasanas muito adármicas, né? Muito de, não, é o que eu quero, né? E eu sou capaz até de me corromper para me satisfazer. Então, eu chamo isso de ignorância espiritual. A ignorância espiritual nesse planeta parece ser muito densa, né? Então, nós vivemos programados por essa densa programação de ignorância cósmica que compele os indivíduos a traírem o seu senso comum, entendeu? E de escolherem aquilo que não é exatamente em harmonia com o Dharma, porque as pessoas, elas querem o que elas querem, elas não querem o que elas não querem, né? Então, nós somos programados por vasanas, essas vasanas são quase que inteiramente vasanas em torno desta ignorância espiritual, que não leva em consideração Ishvara e suas leis dármicas, o campo, os outros, né? O meio ambiente, os outros seres, e muito menos leva em consideração a natureza plena do indivíduo em Satya como Satya. O indivíduo é totalmente ignorante, ele se define, se identifica como o corpo-mente, ele pensa que ele é os seus gostos e desgostos, ele quer o que quer, do modo que quer, quando quer, e aí a gente acaba vivendo num planeta nessas circunstâncias, né? Então, estas vasanas que operam a humanidade são vasanas extremamente ignorantes do ponto de vista espiritual, né? Então, que livre-arbítrio é esse, né? Praticamente não existe nenhum livre-arbítrio, né? São todo mundo programas e programados por uma ignorância cósmica. Então, o que eu costumo dizer, tá? É que, a nível superficial, existe livre-arbítrio porque nós exercemos as nossas escolhas de momento a momento. Mas, quando a gente olha mais profundamente, não existe livre-arbítrio porque todos nós somos programas, né? Nós somos programados por nossas vasanas. Então, até que ponto eu tenho livre-arbítrio? Eu tenho e não tenho, porque eu tenho as minhas tendências. Mas, ainda assim, quando nós entramos em contato por questões de méritos espirituais com as escrituras reveladas por Ishvara, por Brahman, como queiramos, né, conceber, quando nós entramos em contato com essas escrituras, né, nós começamos a compreender que uma vida regida por vasanas ignorantes, né, vai causar muito sofrimento. E depois você cansa de sofrer, aí as escrituras aparecem diante de nós, aí nós compreendemos que, putz, eu sou um programa, mas eu tenho o poder de mudar esse programa. E é aí que Ishvara nos apresenta o que as escrituras do Dharma, as escrituras do Karma Yoga, que nos permite esse processo de purificação, que nada mais é do que uma reprogramação de vasanas, tá? Então, o que é o exercício do livre-arbítrio? O exercício do livre-arbítrio, como eu costumo dizer, ele só se torna realmente efetivo quando o indivíduo ele decide de nadar contra a corrente desta ignorância cósmica. Ok? A ignorância cósmica vai levando todo mundo para essa destruição, o declínio espiritual. E o indivíduo que entra em contato com essas escrituras, pela primeira vez o indivíduo tem a possibilidade do exercício
do livre-arbítrio, ok? De dizer assim, putz, agora chegou isso para mim, eu tenho confiança nessas escrituras, fazem sentido, então agora eu vou exercer a minha escolha com base nas declarações das escrituras, porque elas fazem sentido para mim. Eu já vivi governado pelos meus gostos e desgostos, eu sofri até agora. Agora eu quero viver governado por essas escrituras, essas lógicas, essas análises que me dizem que se eu quero crescer, me elevar, me purificar e me libertar, eu preciso me harmonizar com as leis do Dharma. Então, pela primeira vez, eu começo a exercer um livre-arbítrio mais digno de ser chamado livre-arbítrio, porque eu estou indo contra a programação coletiva, né? Aí pode aparecer uma outra pessoa e dizer assim, mas ainda assim aquela tendência de se adequar às escrituras também depende de uma vassana espiritual que você desenvolveu. Então, no final das contas, o livre-arbítrio ele é sempre relativo, mas esse livre-arbítrio relativo, em constante modificação, o modo qual eu exercito as minhas escolhas, ele vai se refinando na medida que eu vou me harmonizando, me educando pelas escrituras reveladas, né? E aí eu vou vivendo mais e mais, né? Respeitando as leis que regem o campo, e esse modo de vida vai me purificando ainda mais, e eu vou tendo a capacidade de escolher em harmonia com essas revelações, em harmonia com as leis que regem este campo que nós chamamos de Dharma, entendeu? Então, ali já é um exercício realmente mais próprio desse livre-arbítrio. E qual é? Aí se torna irrelevante. Existe livre-arbítrio? Não existe? Não interessa. Eu tenho que exercitar o meu livre-arbítrio de modo que as minhas escolhas sejam mais alinhadas possível com as escrituras. As escrituras foram lançadas para os humanos para dar a possibilidade aos humanos de sair do samsara, sair desta densa ignorância, entendeu? Então, agora, eu recebi essas escrituras, eu compreendi essas escrituras, eu desenvolvi a disciplina e a força de vontade, eu compreendi a aula de ontem, e eu sei que eu posso começar a me disciplinar e regular essas tendências que são adármicas, que são contra, né, as leis e os princípios naturais, né? Começando pelo meu Swadharma, né? Então, agora, e somente agora, eu tenho um exercício mais relevante, mais eficaz, mais digno de ser chamado de livre-arbítrio. Eu decidi escolher viver em harmonia com as leis do Criador. Essa escolha, ela não vem do nada, ela vem de vassanas espirituais que foram se desenvolvendo gradualmente. Mas agora, este programa, essas vassanas vedânticas, essas vassanas do Karma Yoga, irão produzir um intelecto purificado, entendeu? Um coração bem resolvido, que vai me permitir compreender que tudo isso é mithya e eu sou satya. E aí eu me liberto deste ciclo chamado samsara, entendeu? Então, foi bom você tocar nesse assunto, é um tema profundo. Nós temos escolhas, as escolhas são condicionadas por nossas vassanas e não existe nenhum problema. Nós somos computadores biológicos movidos, regidos por nossas vassanas, mas o projeto nosso, como pessoas, seres espirituais em busca de moksha, é desenvolver programas altamente espirituais que nos permitam reconhecer aquilo que não é programável. O complexo corpo humano é um programa natural, biológico, entendeu? Um produto do meio ambiente, um produto do ensino que está altamente manipulado, né? Então, nós somos um programa, mas nós precisamos de um programa positivo que nos permita exercer um livre-arbítrio mais inteligente para compreender o aspecto da minha existência humana que não pode ser programada. E isso é chamado Satchitananda, consciência, existência de natureza infinita. Você entendeu, Felipe? Perfeito, professor. Exatamente dessa forma que eu estava pensando. E por isso mesmo que eu penso que, me corrija se eu estiver errado, que a evolução é inexorável, no sentido que todos chegaremos lá. Porque as nossas vasanas adármicas vão nos fazer cansar tanto que nós vamos escolher, de qualquer forma,
seguir o caminho divino, porque vamos entrar uma hora em contato com as escrituras, vamos entrar uma hora em contato com o Dharma, e vamos querer seguir o Dharma, porque uma hora vamos cansar de seguir automaticamente essas vastas. Está correto esse raciocínio? É correto, mas não é muito relevante, porque ninguém sabe exatamente se todos os individuais chegarão a esta libertação, a esta compreensão, entendeu? E quando, né? Vivendo em quais mundos, em quais planetas, né? Tudo que a gente sabe que aqui parece difícil, esse processo de elevação espiritual, né? E por quê? Porque a gente observa os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas têm dificuldade de conectar os pontos entre pensamentos, palavras e ações e os seus karmas e as suas dificuldades, né? As suas circunstâncias de vida. Então, a vida é uma escola, Ishvara é o grande professor, né? A vida, né? Mas, ainda assim, os alunos têm muita dificuldade de aprender essas lições. Então, se todos irão aprender essa lição final, né, e vão viver em harmonia com o Dharma e desenvolver as qualidades para obter o autoconhecimento ou não, ninguém sabe, tudo isso é especulação, tá? Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente. E não tem
não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.